Retorno a essa tribuna, senhor presidente, para tratar de matéria que acredito ser de interesse dos estados e dos municípios brasileiros, sobretudo aqueles sediados na costa litorânea, diante da ainda submissão a que estão sujeitos ao injusto instituto dos terrenos de marinha e seus acrescidos, cuja propriedade é exclusiva da União. Grande parte do território dos municípios brasileiros nessa condição é considerado terreno de marinha, o que vem causando significativos prejuízos às administrações municipais no que diz respeito à ordenação do território urbano e ao seu desenvolvimento. Além de causar um elevado ônus ao erário, isto prejudica a economia local e traz insegurança jurídica aos proprietários que ocupam esses espaços, onerando as empresas e famílias com a incidência de tributos a título de taxa de ocupação e do conhecido laudêmio. E aí vai uma pergunta: que tributo é este? Quanto se arrecada de laudêmio no Brasil? Qual a sua finalidade? A que se destina? Não se sabe exatamente. É difícil, senhor presidente, compreender que um instituto utilizado no Império, época do Brasil colônia, cuja finalidade era de preservar a soberania nacional, hoje ainda tem vigência, única e exclusivamente como fonte arrecadadora de recursos tributários em favor da União, cobrado de milhares e milhares de brasileiros. E o que é mais repugnante é ver a União confiscar o erário público dos municípios toda vez que estes ocupam estas áreas, em benefício da população, por um legítimo e justo interesse público. Tal prática, senhor presidente, só ocorre no Brasil, sob o argumento de que serve para auxiliar atividades urbanísticas, quando, na verdade, funciona exatamente ao contrário. Serve somente para arrecadar e pôr um freio no desenvolvimento das cidades litorâneas. Certamente, senhoras e senhores senadores, já é passada a hora de pôr um fim nessa triste realidade. Particularizo como exemplo o meu estado, e em especial a ilha de Santa Catarina, que cedia a capital, a bela e acolhedora Florianópolis, a qual tive a honra de administrar por 8 anos consecutivos, para dimensionar a amplitude, a magnitude e a necessidade de resolvermos esses problemas o mais rapidamente possível. Este ultrapassado conceito de terreno de marinha e seus acrescidos, que insiste em generalizar do domínio pleno da União sobre a costa litorânea, ignorando que o Brasil há muito deixou de ser colônia imperial e se inseriu no mundo moderno, não mais cabe na época em que vivemos. Florianópolis, senhor presidente, com seus 172 quilômetros de orla marítima, abriga mais de 40 belas praias e inúmeros costões. Possui um território aquinhoado de belos rios, lagoas, dunas, restingas, mangues e montanhas. Diversidade, senhor presidente, que a natureza nos dá como principal chamativo ao turismo, atraindo milhares e milhares de estrangeiros do mundo inteiro, e especialmente da zona do Mercosul, e é impedida de desenvolver uma das principais atividades propulsoras de sua economia, o turismo, por conta deste conceito. Aliás, o turismo, grande fonte de riqueza do estado catarinense, principalmente pela região e também pela grandeza e pela gravidade desse grande problema, está sendo muito prejudicado.
Nada pode ser feito senão com autorização da União. Processo este que leva muitas vezes décadas para ser resolvido. Voltando ao tempo, e ainda no que se refere a Florianópolis, a existência de um único porto que abastecia e levava as riquezas da ilha motivou com que a maior concentração urbana passasse a se fixar na parte que separa a Baía Norte da Baía Sul, onde hoje se tem a sede do município. Como a parte plana desse espaço territorial da ilha era pequena, houve a necessidade de se expandir essa parte plana, o que motivou que se avançasse na chamada área submersa da Bahia, mediante onerosas obras de grandes aterros, conhecidos hoje como Aterro da Baía Sul, Aterro da Baía Norte e Aterro do Continente. Essas obras, senhoras e senhores senadores, foram realizadas com elevado ônus financeiros ao Estado de Santa Catarina e principalmente ao município de Florianópolis, este com financiamento externos e com pesadas contrapartidas financeiras. Por incrível que pareça, após concluídos, esses aterros passaram a ser de propriedade exclusiva da União. Pasmem, senhores senadores e senhoras senadores, sobre esses acrescidos, a Superintendência Regional da Secretaria do Patrimônio da União, a SPU, lançou recentemente contra o município de Florianópolis uma astronômica multa de 170 milhões de reais, alegando ocupação irregular nas áreas desses aterros, como parte do município. Não bastasse a usurpação da propriedade dessas áreas, a União ainda expolia os cofres do município com tamanha abusividade, que só pode ser entendida como um deboche com os catarinenses e com as autoridades locais. Sabem, senhores senadores e senhoras senadores, o que isso significa? Nada mais, nada menos do que 20% do orçamento da capital de Santa Catarina, equivalendo na prática a praticamente 2 receitas mensais. Repito, isso é um deboche com a capital de Santa Catarina e com as suas autoridades constituídas, posto que confisca enorme fatia da arrecadação municipal que deveria ser destinada à educação, à saúde, à infraestrutura e à segurança. E o pior de tudo é que não se trata de um fato isolado, de uma exceção. Trata-se, sim, de mais um infeliz capítulo no longo histórico dos atos de violências administrativas praticados ao arrepio da lei pela SPU. A imposição da taxa de ocupação e o laudêmio, por outro lado, caracteriza verdadeiro confisco patrimonial. A SPU despreza metodologias científicas, tanto para definir os limites dos terrenos de marinha, como para arbitrar os valores dos imóveis que servirá de base de cálculo para os lançamentos. A revista Veja, no dia 18 de fevereiro do corrente ano, na página Radar, traz a seguinte reportagem merecendo aqui ser observada. Abre aspas. Mordida maior. O mercado brasileiro de entretenimento se uniu contra a Secretaria do Patrimônio da União para solicitar uma mudança na fórmula de cálculo do uso da taxa que fez aumentar em mais de 10 vezes os valores cobrados para a realização de eventos esportivos e musicais ao ar livre nas áreas litorâneas. Até a vinda do Usain Bolt para correr neste ano nas areias de Copacabana está ameaçada. As empresas de eventos estão entrando com recursos administrativos na SPU para pagar menos impostos. Fecha aspas. O absurdo que esta reportagem demonstra atinge em cheio a região litorânea do meu estado. A temporada de verão, quando o turismo vira uma das principais e mais importantes indústrias para as cidades litorâneas catarinenses,
Inúmeros eventos de entretenimento, lazer, esporte e cultura acontecem, principalmente nas praias e em seus arredores. Consequentemente, todas estão diferentemente ou diretamente atingidas por mais essa medida ditatorial e abusiva. Como cidadão e ex-prefeito da capital catarinense e atualmente ocupante de uma cadeira nesta casa, manifesto o meu inconformismo com esta situação, conclamando a todos os colegas senadores e senadoras para um esforço no sentido de mudar essa triste realidade. Senhor presidente, esta casa já se debruçou sobre esse assunto na PEC 53 de 2007. Desde 2007, o senhor veja bem, presidente, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015. Essa PEC é de autoria do então ilustre senador Almeida Lima, hoje tramitando com o substituto do eminente e destacado senador Ricardo Ferraço, relator da matéria, que, diga-se de passagem, já está aprovada na CCJ, portanto, apta para ser submetida a esse plenário. O texto do substitutivo da PEC 53/2007 avança enormemente sobre o tema, atraindo os anseios dos estados, dos municípios e dos brasileiros atingidos por essa matéria, sem, contudo, alijar os verdadeiros interesses da União. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é por isso que devemos trabalhar pela aprovação das propostas de emenda da Constituição número 53/2007, com a redação do ilustre correligionário e companheiro senador Ricardo Ferraço. Com isso, estamos pondo correção nesta distorção do Pacto Federativo, consagrando indiscutivelmente a verdadeira justiça social. Eliminemos, pois, do nosso acervo legal este mofo imperial que adoece no corpo da República. Pelo bem do país, pelo bem dos municípios, pelo bem da livre iniciativa, pelo direito de propriedade, pelo fim dos abusos, precisamos urgentemente aprovar a PEC número 53/2007. E é com esse objetivo, senhor presidente, que estou apresentando o requerimento à mesa, para que inclua na pauta o mais rápido possível esta matéria para discussão e, por certo, para a sua aprovação. Era o que tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente.